Bom dia, galera. Bom dia para todo mundo. Pessoal, primeiramente, desculpem pelos óculos escuros, mas é porque quando a gente passa dos 30 e depois quando a gente faz cirurgia da catarata, geralmente a gente fica com intolerância à claridade. Hoje o dia está muito claro, enfim, é por aí. Pessoal, eu falei aqui em outros vídeos, já disse aqui algumas vezes, que o Donald Tranqueiro, o Lagostão, que ele ia morder a corda. Ele já começou a morder a corda. Ele postou uma declaração aí nas redes sociais dele, deixando bem claro que ele não é amigo de Bolsonaro. Ele falou, não sou amigo dele, é uma pessoa que eu conheço e tal, e outras coisas que ele fala lá. Mas já começou a morder a corda, ele está dando abertura para conversar com Lula. Quando ele foi entrevistado, que ele falou com a repórter lá da Globo, que ela perguntou se ele conversaria com o Lula, ele falou que conversaria, mas agora não. E o Lula também falou a mesma coisa, agora não tem o que falar com ele, tá certo. Os empresários que se reuniram com o Lula ontem, eles pediram até para que o Brasil não taxe os Estados Unidos da mesma forma e tal, mas eu acho assim, eu acho que tem que ser recíproco. Se ele continuar com isso, é 50%, 50% de volta. É assim que eu penso e eu faria assim. Mas não sou eu que estou lá. Enfim, o Bolsonaro, pessoal, se vocês, mesmo que a pessoa seja bolsonarista, a pessoa tem que raciocinar que esse cara, ele sempre deixou bem claro que ele não entendia nada de economia e toda a merda que ele fez no Brasil, se isso ficar impune, vai virar bagunça. Já os parlamentares, os atuais parlamentares já querem fazer de tudo uma bagunça, que eles ficam ali arrochando o presidente Lula para que eles consigam cada vez mais dinheiro para eles roubarem, literalmente meter no bolso e já começar a comprar votos para as eleições do ano que vem. Isso aí não tenho dúvida. Essas medidas que ele quer, essas medidas que eles fazem, essas emendas parlamentares, esse orçamento secreto, o que eles querem é só dinheiro, cada vez mais dinheiro e acabou. E o governo que se vire para cortar gastos de outro lado. Então é assim que eles pensam, é assim que é. O Tarcísio de Freitas fez uma reunião com a encarregada de negócios dos Estados Unidos, e foi criticado, chamado a atenção pelo Edu Bananinha, que está lá nos Estados Unidos escondido e fica lá conversando besteira todo dia. Agora ele ficou desesperado. Eu acho que esse cara, a mentalidade dele, o cérebro dele é muito curto e ele está se achando assim, um agente secreto, um agente desses filmes que ele deve assistir muito, porque ontem ele viajou às pressas de onde ele está, de Orlando, para Washington, para conversar. E o cara, logo em seguida, o cara emitiu medida falando que não tem nem aí para eles, entendeu? O negócio do tranqueiro é outro. Quando as pessoas falam aqui de tudo isso que está acontecendo em volta do presidente Lula, até essas pesquisas que são pagas para falar mal do governo, agora já começou a mudar, porque o presidente também está falando mais, né? E vamos também aqui reconhecer, eu que já falei muitas vezes aqui da grande mídia e sempre citando a Rede Globo, agora a Rede Globo nos últimos 6 dias, 8 dias, a Globo está fazendo um papel de informação à população. Agora sim, está fazendo um serviço de jornalismo como é para ser, como já foi em outros tempos, entendeu? Quando eu falo aqui do William Bonner, eu não estou falando do cara, não. Eu não estou falando dele, da pessoa dele, que eu não conheço, e é um cara que é muito inteligente, então, olha o cargo que ele tem na Globo, né? Então, assim, mas como ele é o redator e apresentador do jornal, a gente tem que pôr no colo dele as coisas que a gente acha que não está certo em relação ao governo. Mas agora, nos últimos 8 dias, a Globo está fazendo um papel de informar as pessoas, um papel de jornalismo. Sim, com certeza, temos que reconhecer. E o que eles fizeram ontem mesmo no jornal, falando das decisões do Paulo Gonet, mostraram tudo ali, foi muito tempo de jornal falando disso. Beleza, está tranquilo. Espero sinceramente que continue assim. Agora vamos falar do Bozo. Pessoal, vocês já viram que os filhos dele, todos os 3, né? Porque o outro ele nem queria reconhecer e nem falam nele, mas os 3 filhos dele, esses mais velhos aí,
todos eles estudaram Direito. 2 se formaram, que é o Flávio e o Bananinha, se formaram, e o outro cursou, mas não se formou em Direito, não. Ele é formado em outras coisas lá, da aeronáutica, eu não sei. Coisa lá do militar, que ele entrou pela janela e saiu pela janela. Mas assim, ele preparou os filhos dele para quando ele sabia que ele nunca fez porra nenhuma na vida, ele saiu do quartel, foi colocado de lado, foi expulso do quartel e depois entrou na política e está aí até hoje, e os filhos deles idem, nunca trabalharam, não fizeram porra nenhuma. Ele preparou os filhos, mandou todo mundo se formar em Direito, para quando ele precisasse, lógico, prevendo, que ele sempre falou de fazer merda, sempre falou de dar golpe, sempre falou que tinha que matar 30 mil para que mudar, enfim. Ele sempre foi assim, né? Esse falastrão, conversa muita merda, mas na hora do pega para capar, ele mia igual um gatinho capado. Mas ele preparou os filhos dele, só que ele esqueceu que os filhos dele são igual ele, não tem cérebro, porque os caras formados em Direito, o Edu Bananinha, ele não sabe nem falar. Tudo que ele escreve, se você for ler as coisas que ele escreve, é cheio de erro de português, é cheio... Agora, deve ser porque ele fala muito bem inglês, né? Que ele queria ser embaixador do Brasil, quando ele estava estudando lá, ele vendia sanduíche. Então, assim, é um povo tudo doido. O outro, ele já está com medo, tudo que ele fala. O Flávio Bolsonaro, ele fala menos, mas ele tem medo das coisas chegar até ele, porque tem a rachadinha, tem a loja de chocolate, que faz a loja de chocolate que já deu mais lucro no Brasil ou no mundo, sei lá, que a bicha era dinheiro e era espécie todo dia, muito dinheiro. Então, assim, eles têm medo que as coisas cheguem até ele, porque eles vão ter que pagar advogado, porque eles são fraquíssimos, eles são muito ruins, entendeu? Nesse sentido. Se formarem em Direito, mas sabe nada, sabe porra nenhuma. Então, pessoal, é assim que é. E não tem escapatória. Agora, depois da declaração do Lagostão, que não conhece, não, ele não é meu amigo, apenas conheço, aí o bicho vai pegar porque acabou a moral, não tem mais nada. Já não tinha, né? E agora ficou pior. Então, assim... Paulo Gonet fez certo, a Rede Globo agora está fazendo certo, está divulgando. Eu espero que as próximas pesquisas em relação à aprovação do governo do presidente Lula, com certeza, sejam aquelas pesquisas verdadeiras, entendeu? Se bem que eu acho que você entrevista 2.000 pessoas, 2.000 e poucas pessoas, em 100 e tantos municípios, não dá nem 20 pessoas por cada município, isso aí não representa, entendeu? A vontade, isso aí não é a vontade, não é a opinião da população de um município desse. Porque por menor que seja esse município, tiver ali 5 mil, 50 mil pessoas, que eles entrevistam municípios que têm muito mais do que isso, mas se fosse assim, 20 pessoas não representam a opinião do resto da população desse lugar. Claro que não. E eles pegam pessoas ali de 16 anos acima, na idade que podem votar acima. Se você pegar hoje 10 adolescentes e você for falar de política, 8 vão falar, não gosto de política, não sei nem o que é isso. E se você perguntar alguma coisa em relação à política, eles não sabem responder mesmo. De cada 10, se bobear, 8, entendeu? Ou mais. Se sobrar um dos 10 ali, eu ainda acho que, dependendo do lugar, os 10 vão falar que não querem saber de política. Isso é ruim, porque queiram ou não queiram, por menos que você não goste de política, mas você vive conforme a batuta, o regime daqueles que gostam, daqueles que criam as leis, e a pessoa tem que seguir. E aí? É melhor, mesmo que não goste, é melhor se informar sobre política, né? Porque o ano que vem nós vamos precisar de muitas pessoas que entendam mais ou menos de política, pelo menos isso, para que nós não coloquemos dentro do Congresso Nacional os idiotas, os fascistas, os canalhas que tem atualmente lá dentro, que quase a totalidade são canalhas, são fascistas, estão ali, entendeu, para trabalhar contra o povo. Bom dia, galera.